Às vezes, nós somos especialistas, detetives de pecados dos outros. E somos tão lentos com os nossos próprios pecados. Temos uma facilidade muito grande de ver o cisco no olho de alguém. E não percebemos a trave que está nos nossos olhos. A minha oração para a minha vida e para a sua, nessa noite, é que o Senhor nos visite com graça do arrependimento, gastando tempo sondando os nossos próprios corações. Não para apontar fulano, adúltero, ladrão, mas olhar para dentro de nós e falar: Deus, me sonda e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me nos caminhos eternos. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai, e não peques mais. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós lemos a Tua palavra e nós imploramos ao Senhor a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender, Senhor. Nós precisamos dessa ação graciosa, soberana do Teu Espírito no nosso coração. Faça de mim apenas um instrumento em Tuas mãos. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor nosso e Redentor nosso, em nome de Jesus. Amém. Quero contar para vocês a história de João. João é um garotinho que nasceu numa cidadezinha do interior, que tinha um apelido de João Bobo. Mas o João não gostava desse apelido. E aí as crianças descobriram que João não gostava de apelido, e o apelido só pega se você não gostar. E as crianças começaram: João Bobo, João Bobo. E ficou durante muito tempo as crianças zoando e brincando com o João, mas o João não gostava daquele apelido. Até que um dia o João perdeu a paciência. Pegou uma pedra e lançou em direção às crianças. Infelizmente, acertou a cabeça de uma criança e matou. João foi preso. No dia do julgamento, João não tinha dinheiro. Um advogado recém-formado resolveu defender o João Bobo. E quando ele chegou naquele tribunal e teve a oportunidade de fazer a sua defesa, ele começou a dizer as seguintes palavras: Senhores jurados, excelentíssimo senhor juiz, excelentíssimo senhor juiz e senhores jurados, excelentíssimo senhor juiz e senhores jurados, excelentíssimo senhor juiz e senhores jurados. E foi repetindo essas mesmas palavras, até que o momento que o juiz perdeu a paciência, bateu na mesa e disse: Para! Você não vai defender o João? Aí ele disse assim: Está vendo, seu juiz? Durante 10 anos, esse homem ficava escutando as crianças gritar no seu ouvido: João Bobo, João Bobo, João Bobo, até o momento que ele perdeu a paciência. E o senhor não aguentou eu ficar falando aqui 2 minutos. O João Bobo foi absolvido.
Eu queria meditar com vocês nessa noite sobre o tribunal da graça de Cristo. O tribunal da graça do Senhor Jesus. É um tribunal que não inocenta o culpado, que não diz para a pessoa errada que ela está certa. Jamais o Senhor Jesus disse isso. E o texto que nós temos aqui é muito interessante porque uma mulher pega em adultério. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E eles levaram essa mulher para o reto juiz, aquele que julga retamente, o Senhor dos senhores e que sonda todos os corações. Só que essa mulher foi levada ao tribunal da graça. E o que é graça, irmãos? Ah, Luciana! A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A.W. Tozer diz que a graça é a boa vontade de Deus que o inclina a conceder benefícios aos indignos. Pastor John MacArthur, por favor, projeta para mim, Aline. Olha o que ele diz sobre o que é graça. Graça não é meramente um favor não merecido, imerecido. É favor concedido a pecadores que merecem a ira. Mostrar bondade a um estranho é favor imerecido. Fazer o bem a inimigos é mais descritivo do espírito da graça. Projeta para mim outro autor, Aline. Esse é o Bavinck, que diz o seguinte: todos os benefícios da aliança que Cristo adquiriu, que o Espírito Santo aplica, se resume na palavra graça. É muito mais do que favor não merecido. Fazer bem aos inimigos. Fazer o bem para aquele que te fez mal. Você entende por que o apóstolo Paulo sempre começa a sua carta dizendo assim: graça e paz. E Deus, o Deus que nós servimos, a Bíblia diz que Ele é um Deus gracioso. Por isso eu disse que nós vamos meditar hoje, nessa noite, sobre o tribunal da graça de Cristo. Desde que Jesus começou o seu ministério, irmãos, Jesus teve combates direto com os religiosos da época. Os fariseus, os saduceus, os escribas, aquela turma religiosa. E ele teve ali algumas dificuldades com ele o tempo todo, porque Jesus, ele falava como alguém que tem autoridade. E os judeus sempre esperaram um Messias, um libertador, aquele que resolveria o problema de Israel, mas na verdade eles esperavam um Messias político, alguém que seria o rei, mas o rei ali na terra. Só que Jesus entrou em Jerusalém montado numa jumentinha. Que rei é esse? Alexandre, que entra numa jumentinha? E mais, Jesus começa ali em Jerusalém trazendo um discurso assim diferente de rei, porque Jesus começa a falar sobre amar os inimigos. Jesus começa a falar sobre dar a outra face, perdoar. Não era esse tipo de rei que eles esperavam. Jesus começou a falar, se alguém pedir para você andar 1 milha, você anda com ele 2. Se alguém pedir uma capa, dê para ele a capa e faça o que ele precisar. E isso era muito estranho, na perspectiva deles, de um rei que eles esperavam. Jesus disse mais: todo aquele que se humilha será exaltado, e todo aquele que se exalta será humilhado. E qual foi o resultado desse ensino de Cristo? Uma multidão começou a seguir Jesus. E quando uma multidão começa a seguir a Jesus, o que acontece? Os religiosos começam a ficar enciumados e começaram a perseguir a Jesus, querendo matar o Senhor Jesus. Havia várias festas em Israel, irmãos. Esse contexto do livro aqui que nós estamos lendo era a festa dos tabernáculos, onde o povo ia para Jerusalém, se acampava ali, as pessoas ficavam em cabanas, muita gente, 8 dias de festa, já tinha se passado 7 dias, agora é o 7º dia, o 8º dia, e no capítulo 7, você leia na sua casa depois, eles tentaram matar Jesus várias vezes, mas não conseguiram. O que eles pensaram então? Vai ser na festa. Na festa dos tabernáculos nós vamos matar esse que tem atrapalhado a nossa vida.
Jesus acorda cedo e vai para o templo para ensinar. Uma multidão vai atrás. Jesus está lá então no templo e diz a Bíblia no versículo 2 que todo o povo ia ter com ele e assentado ensinava. Naquela cultura o mestre ensinava sentado. É por isso que você, não sei se você já ouviu falar, fulano tem uma cadeira na universidade tal. Ele é mestre. E Jesus estava ali ensinando. De repente, chega quem? Os escribas e os fariseus com uma mulher surpreendida em adultério. E levam para Jesus. Possivelmente essa mulher foi arrastada. E mais, possivelmente com poucas roupas. Quem sabe até sob gritos: adúltera! Adúltera! Imagina a humilhação que essa mulher está passando. Arrastada, e leva aos pés de Jesus e diz assim: fica de pé. E quando ela fica de pé, ele diz: Senhor, pegamos essa mulher no ato do adultério. Está aqui, não tem como ela fugir. E ele diz assim: ó, fica no meio, porque os fariseus gostam assim de público. Fica aqui para todo mundo ver. Diz a Bíblia que eles chegam para Jesus e falam assim: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Sabe o que é interessante? É que eles chamam Jesus de mestre. Mestre é rabi. Mestre é aquele que tem autoridade para ensinar. O jovem rico um dia também chegou para Jesus, se ajoelhou e diz assim: bom mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Quando Jesus disse o que ele deveria fazer, ele fez? Fez, irmãos? Por que estava chamando Jesus de bom mestre, então? Eles chegam para Jesus aqui e dizem o seguinte: Senhor, ô mestre, essa mulher foi pega, está aqui. É interessante nos nossos dias como muitas pessoas comemoram o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, mas eles odeiam o menino que cresceu. Já reparou isso? Tem gente que comemora o nascimento de Cristo, mas o Jesus que disse assim: eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, esse Jesus eles não gostam. É por isso que Jesus diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Eles estão chamando Jesus de mestre, mas no coração não tem nada de mestre. Na verdade, eles estão querendo pegar Jesus em alguma coisa. Sabe o que é algo curioso também, que quando eu olho para esse texto? É que ninguém adultera sozinho. Cadê o homem? Na lei diz que tem que morrer tanto a mulher quanto o homem. Cadê o homem? Por que aqui o homem não está aqui para ser apedrejado junto com essa mulher? Duas opções. Primeira opção, ele correu. Quando estava pegando a mulher, ele correu. A segunda opção, eles não estavam preocupados com o homem, nem com a mulher. Na verdade, o que eles queriam é pegar Jesus numa situação. Por isso eles não estavam importando, eles não queriam nada com o que a lei dizia verdadeiramente. Eu fico mais com essa segunda opção. E eles então chegam diante de Jesus, colocam aquela mulher e diz assim: Senhor, e tem uma coisa, na lei diz que tem que ser apedrejada. É assim que funciona. Isso aqui, irmãos, é uma tentativa de enquadrar Jesus, de enquadrar a luz do mundo. Olha só, a tolice deles. Querendo pegar Jesus numa armadilha, e para os mais antigos aqui, como Moacir, numa arapuca. Vocês conhecem arapuca, né? Zé Antônio conhece. Eles queriam colocar Jesus numa situação que ele não tinha saída. Agora eu quero ver como que ele vai sair dessa. Sabe por quê? Olha o que diz a palavra de Deus. Projeta para mim, Aline. Sobre esse caso de adultério, olha o que diz. Levítico capítulo 20, versículo 10. O homem que adulterar como a mulher de outro, sim, que adulterar como a mulher do próximo, certamente será morto tanto o adúltero como a adúltera. Então eles estavam diante da lei de Deus. É verdade, ela tem que ser apedrejada. Como que Jesus vai sair? É para matar mesmo. Não sei se você sabe que um dos motivos por que Deus colocou essas ordens é para eliminar o mal do meio do povo e servir de exemplo também para outros. Você conhece a história de Acã, Josué capítulo 7. Acã fez uma besteira, se arrependeu.
mas foi apedrejada. Porque é o que a lei dizia, e servir de exemplo para outros. Esse cenário aqui é um cenário de um tribunal, e aqui eu compartilho com vocês o que o pastor Áquila, que já pregou aqui, falou sobre esse texto. Ele diz o seguinte: o seu delito constava nos autos como flagrante. As testemunhas estavam em número satisfatório. Do ponto de vista da letra da lei, a promotoria estava com razão. Nada parecia poder impedir aquela execução. Ou seja, estava tudo certinho dentro da lei, daquela situação ali, só o homem que fugiu. Então ela tinha que ser executada mesmo, apedrejada. E naquela cultura não tem esse negócio de segunda instância não, irmãos. Confirmou? Vamos lá, vamos resolver o problema. Mas essa não foi a única vez que eles tentaram pegar Jesus numa situação, Adilson. Teve um dia que chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, é lícito pagar tributo a César ou não? E o que Jesus fez? Pega uma moeda e diz assim: de quem é essa imagem? César. Aí Jesus diz: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Jesus quebrou eles ali. Aí eles pensaram o seguinte: essa aqui ele não sai, não tem como ele sair dessa. A lei diz que tem que morrer, tem que matar ela. E se Jesus rejeita a lei de Deus, o que acontece? Jesus desobedecendo a lei, aquele que veio para cumprir a lei, Jesus cairia no descrédito e eles teriam com que acusar Jesus. Qual a acusação que eles levantariam? Olha, ele é um desobediente da lei. Por outro lado, se Jesus manda executar aquela mulher, ele estaria passando por cima de Roma. Porque naquele momento Roma estava dominando o povo de Deus e só Roma podia mandar executar alguém. Não sei se você já prestou atenção nisso, mas quando Jesus foi para ser crucificado, ele teve que ir diante de Pilatos. Então, se Jesus fala para matar, ele estaria passando por cima de Roma. Se ele diz que não é correto fazer o que tinha que ser feito, ele estaria contra a lei de Moisés. Essa é a situação de Jesus. Mas olha o que diz o versículo 6. Olha aí para a sua Bíblia. Isto diziam eles, tentando para terem com que o acusar. Qual foi a reação de Jesus, Aline? Inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Todo mundo preparado, um silêncio. A pergunta foi feita. Jesus baixou e começou a escrever. A Bíblia não diz o que ele escrevia. Alguns fazem alguns apontamentos aqui. Tem um estudioso que diz que, assim como uma mão um dia apareceu lá no livro de Daniel, mostrando os pecados do rei Belsazar, então alguns acham que Jesus estava ali escrevendo o pecado do povo. Ou como o profeta Jeremias, também alguns usam esse texto, que diz que, o Jeremias 17:13, os que se apartam de ti terão os seus nomes escritos no solo, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Mas a verdade é que a Bíblia não diz o que Jesus escrevia. E como dizia Calvino, onde o Espírito Santo parou de falar, nós devemos parar de ouvir. Essa especulação não vai chegar a lugar nenhum. Jesus está ali escrevendo alguma coisa no chão. Eu imagino o silêncio. Os fariseus pensando assim: pegamos ele. Ele não tem saída agora. A mulher, irmãos, quietinha, naquela situação humilhante, paradinha ali. E diz o versículo 7 que eles começaram a insistir com Cristo. Você está querendo ganhar tempo? Você está com medo? Não vai falar nada? O que tem que ser feito enquanto Jesus está ali em silêncio? Está querendo ganhar tempo, né? Mas diz a Bíblia que Jesus se levanta, e isso é muito importante, e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Que coisa! Quem aqui estiver sem pecado, pode ser o primeiro a apedrejar essa mulher. E a lei diz isso. Olha aí, Aline. Projeta para mim, Deuteronômio 17, versículos 6 e 7. Diz assim, olha: quem tiver de morrer será morto pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, mas não morrerá pela palavra de uma só testemunha. Olha o que diz mais. A mão das testemunhas será a primeira contra ela para matá-lo, e depois a mão de todo o povo.
Havia um princípio na lei de Deus que quem pegasse aquela situação ali no ato, ele tinha uma espécie de privilégio de dar a primeira pedrada. E aí Jesus diz assim, tudo bem, vamos lá. Meus irmãos, eu preciso dizer aqui o que Jesus não está dizendo. Jesus não está dizendo aqui, aquele que não tem pecado nenhum, pode dar a primeira pedrada. Porque se fosse assim, igreja nenhuma poderia disciplinar um membro quando pecasse, quando fizesse alguma coisa errada. Como que a gente poderia disciplinar alguém que caiu no adultério na nossa igreja, nos nossos dias? Quem aqui não tem pecado? Todos nós temos. Então não é isso que Jesus está dizendo. Jesus também não está dizendo aqui que a lei está errada. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: quem não estiver envolvido neste pecado, atire a primeira pedra. Se você não tem envolvimento nenhum no que está acontecendo aqui, pode dar a primeira pedrada. Esse é o ponto. E o que acontece? A vergonha vem, né? Porque só Jesus pode dar uma resposta dessa, Antônio. Só aquele que sonda os corações tem condições de dizer: se você não tem envolvimento nesse pecado, pode dar a primeira pedrada. Sabe algo curioso, irmãos? É que Jesus não falou que aquela mulher é inocente, em nenhum momento. Não faça isso com ela. Nem ela disse que era inocente. Ela ficou quietinha, sem uma palavra, assistindo tudo aquilo que está acontecendo. Mas eu disse também que Jesus se levantou e ficou de pé, e aí ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu pergunto a você, por que Jesus se colocou de pé do lado de uma pecadora, pega em adultério? Não é vergonha para Jesus? Por que Jesus se coloca de pé? Só tem uma resposta para isso, porque ele veio para nos substituir. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Ele se identifica com o pecador, dizendo: eu vou assumir o seu lugar. E Jesus se coloca de pé do lado daquela pecadora, porque ele veio para ser punido no meu lugar e no seu. Diz Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Era eu e você que nós merecíamos a crucificação, mas Jesus se levanta e se levantou de uma vez por todas. O santo de Israel se levantou diante de uma pecadora adúltera. E quando o santo de Israel se levanta, as pedras têm que cair. E é o que Jesus faz. Diz o texto, irmãos, que Jesus, em nenhum momento, ele aponta o pecado daquelas pessoas. Isso me chamou a atenção demais. Jesus conhecia a vida de todos aqueles que estavam ali, e Jesus, em nenhum momento, fez assim: ei, você que está com essa pedra maior aí, conheça a sua vida, cara. Eu sei o que você fez ontem. Conheço toda a sua caminhada. A única coisa que Jesus fez foi falar: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E qual foi a reação deles? Olha aí o versículo 9. Mas ouvindo eles essa resposta, acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos e até os últimos, ficando só Jesus, a mulher que estava, só ele e a mulher. Eu imagino as cenas, Antônio, o cara com a pedra escolhida porque a raiva era muito grande, e disfarçadamente soltando a pedrinha caindo assim. Todo mundo, um por um, aquele silêncio, todo mundo saindo e voltando para casa. Deixaram lá só Jesus e a mulher. Aquelas palavras de Cristo, elas podem ser comparadas com esse foco de luz aqui, que eu não consigo ficar olhando para ele. Que você olha e tem que virar o rosto. E não é à toa, meus irmãos, que esse texto aqui está localizado no momento em que Jesus vai dizer na próxima cena: eu sou a luz do mundo. E o Evangelho de João tem essa característica. Jesus multiplica os pães e depois diz assim: eu sou o pão da vida. E quando Cristo, que é a luz, diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, eles, impactados com aquela palavra de Cristo,
saíram um por um. E aí ficou Jesus e a mulher. Diz o texto que Jesus diz assim: não vendo mais ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Foram embora? E Jesus perguntou assim: ninguém te condenou? Ela falou: não, Senhor, ninguém. Aí Jesus completa dizendo: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Você já entendeu quando a Bíblia diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é o próprio Deus, o reto juiz, quem nos justifica? Quem tentará fazer alguma acusação contra os eleitos de Deus? Aqueles que são cobertos com a justiça de Cristo, onde o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado na cruz do Calvário. Eu não te condeno. Eu não te condeno. E essa mulher ficou sozinha, irmãos, com Jesus. Aqui tem uma aplicação para nós. Quando nós pecamos, às vezes nós caímos na tentação de fugir de Jesus. Paramos de orar, paramos de ler a Bíblia. Não tem maneira melhor de tratar do pecado do que aos pés de Jesus. Só você e Jesus, longe do acusador, longe de outros pecadores que estão doidos para te acusar também, só você e Jesus. E ela fica quietinha, ela e o Santo de Israel. Quem conhece a necessidade de perdão, não foge de Jesus, mas se refugia nele. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Um dos melhores filmes que eu assisti até hoje é o filme chamado Um Sonho de Liberdade. Quem já assistiu aqui? Um Sonho de Liberdade. Valdinei, Adilson. Adilson já viu vários filmes. Vai saber aqui do personagem, o Sr. Brooks. O Sr. Brooks é aquele homem que foi preso, foi condenado a 50 anos. Ele era aquele cara que tomava conta da biblioteca lá no presídio. Sr. Brooks, a vida dele era tomar conta daquela biblioteca, mas chegou o dia que ele completou os 50 anos e tem que ir embora. A hora da liberdade, ele saiu do presídio muito triste, porque depois de passar 50 anos na cadeia, ele não sabia fazer outra coisa da vida. Cuidar de biblioteca com os presos ali, comida todo dia, tudo certinho. Ele tentou trabalhar no mercado, não conseguiu. E o Sr. Brooks tirou a sua própria vida, suicidou. O que Jesus está fazendo aqui é o seguinte: eu não te condeno, eu te libertei, mas eu estou te capacitando agora para viver uma nova vida. Você não precisa mais viver nessa vida de adultério. Vai e não peques mais. Viva uma vida nova, diferente agora. Não é que essa mulher nunca mais iria pecar. Não, não é isso. Você não precisa mais ser escrava do pecado. Eu não te condeno, vai agora viver uma nova vida. Meus irmãos, eu queria fazer aqui nessa hora algumas aplicações desse texto para nós. Desse texto tão maravilhoso. E a primeira aplicação que eu queria fazer é que todos nós somos pecadores. E todos nós nascemos no pecado. E o nosso pecado, ele provoca a ira de Deus. Preste atenção nisso aqui. O nosso pecado não apenas decepciona Deus, ou deixa Deus chateado, não. O nosso pecado provoca a ira de Deus, não é uma chateação em Deus. E eu e você não podemos resolver o problema do pecado. Mas quem sabe você foi tocado na sua consciência nessa noite? Quem sabe? Jesus se levantou e se colocou ao lado daquela mulher. Mas teve um dia que ele se levantou de uma vez por todas, quando ele foi para a cruz do Calvário e abriu as mãos. E os cravos romanos prenderam ele naquela cruz.
Quando na verdade não foram os cravos romanos que seguraram Jesus na cruz, mas foi o amor por mim e por você. Porque se ele quiser sair daquela cruz, era molinho para ele. E se você se arrepender e crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nessa noite as pedras condenatórias vão cair. Não saia daqui com a consciência pesada, sentimento de culpa. Nós estamos, em nome de Jesus, reunidos nessa noite. Em nome do Salvador. Nós estamos aqui em nome da Igreja Presbiteriana, nós estamos aqui em nome de Cristo Jesus. Aquele que veio dar a vida, veio perdoar os nossos pecados. Só ficar com a consciência pesada não resolve. É preciso ficar e pedir para o médico do médico tratar. É ele que abre a ferida e é ele que sara. Como Pedro diz uma vez: para onde vamos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. Não saia daqui. A segunda aplicação que eu queria fazer, irmãos, é que Jesus é gracioso. Mas a graça de Jesus não é uma graça barata. A graça barata é aquela graça que diz assim: venha como estás e continue do jeito que você quiser. Jesus nunca disse isso. Porque existe uma ideia hoje em que Jesus é amor e Ele perdoa e Ele então te dá liberdade para viver na prática do pecado. Essa é a graça barata. Continue imundo na sua imundície. Não é isso que Jesus vai ensinar para nós. Aquele que diz, eu não te condeno, Ele diz, vá e não peques mais. Você agora é capacitado a viver uma vida nova. Não é uma vida perfeita. Você é livre para viver sem ser escravo da prática do pecado. Você agora está capacitado a lutar contra o pecado. Nós agora não somos mais um pecador escravo do pecado. E nem um pecador lutando para ser santo, não. Nós somos agora, se estamos em Cristo, santos, que significa separados, lutando contra o pecado. Já pensou, Mateus? Você é um santo varão. Não porque você é perfeito, mas porque você foi separado. E pessoas separadas por Deus, elas agora lutam contra o pecado. São capacitadas pelo Espírito Santo para lutar contra o pecado. Um jovem recém-convertido procurou o conselho da igreja e disse assim: pastor, eu quero ser membro da igreja. Que bênção, coisa boa, gente, quando alguém quer ser membro da igreja, é visível, é uma bênção muito grande. E aí foi para a reunião do conselho, e aí um dos presbíteros, eles fizeram uma pergunta para aquele jovem: e você é um pecador? Ele: sou um pecador. E você, mas você agora continua pecador? Ele disse: olha, para falar a verdade, hoje eu sinto que eu sou mais pecador. Aí um outro presbítero falou assim: mas e qual foi a sua experiência então? Ele disse: sabe qual é a minha experiência? É que antes eu corria para pecar, agora eu corro do pecado. E ele foi recebido como membro da igreja, porque essa é a dinâmica da vida cristã. O homem escravo do pecado, Jesus é aquele que nos liberta do pecado, e agora nós passamos a lutar contra o pecado. Essa é a dinâmica agora da vida cristã. Essa experiência é a sua. Você tem lutado com todas as suas forças, capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Última aplicação, irmãos. Às vezes, nós somos especialistas, detetives de pecados dos outros. E somos tão lentos com os nossos próprios pecados. Temos uma facilidade muito grande de ver o cisco no olho de alguém. E não percebemos a trave que está nos nossos olhos. A minha oração para a minha vida e para a sua, nessa noite, é que o Senhor nos visite com graça do arrependimento. Gastando tempo sondando os nossos próprios corações. Não para apontar fulano, adúltero, ladrão, mas
olhar para dentro de nós e falar: Deus, me sonda e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me nos caminhos eternos. Que o bondoso Deus, gracioso, nos ajude nisso. Vamos orar? Se você pudesse colocar de pé para a gente orar junto.